esta linda noiva do Senhor Jesus, com a graça e a paz que vem dele mesmo. Amada igreja brasileira, numa terra tão distante, que o Senhor vos conceda espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de fortaleza, espírito do decreto de Deus, espírito que pode colocar vocês nos lugares mais altos nessa terra, em nome de Jesus. Que vocês recebam tudo que Jesus já conquistou naquela cruz. Nossa alegria é tão grande, mas é tão grande de estar no Japão, que é a segunda vez que nós estamos aqui. Esses 3 irmãos, e mais 2 até, que vieram da primeira vez, eles não puderam vir os 2, mas Deus nos trouxe de volta a essa terra para profetizar sobre ela, para trazer palavras de Deus, do que Deus quer fazer no Japão. E nós sentimos algo nessa viagem que na outra nós não percebemos. Na outra viagem nós não percebemos o amor que Deus tem pelo povo brasileiro, pelo povo que está vindo para ser trabalhador no Japão, mas depois acaba sendo missionário. Todos vocês são missionários no Japão. E nesta viagem, o que tem nos marcado até agora é o carinho que Deus tem com vocês. E talvez vocês não tenham ainda entendimento do nível de proteção que Deus dá a vocês. O nível de amor e de cobertura que Deus tem para vocês. E eu vou dizer, e provavelmente não saibam, o nível de recompensa que Deus tem reservado para cada um de vocês. Só nessa viagem que nós percebemos isso. Também nessa viagem nós percebemos as dores que os estrangeiros passam nessas cidades. Nós não tínhamos ideia, mas foi convivendo na casa do Eduardo Hara, foi conversando com um irmão e com o outro, foi permanecendo, e chegou no culto da noite, o Espírito Santo chorava na intercessão para que vocês fossem abençoados. Nós temos 20 dias fora de casa, uma dor de saudade. Vocês têm 10, 15 anos de saudade acumulada. Isso ficou muito forte no nosso coração. Se nós já estávamos começando a querer reclamar por uns dias de saudade, 11 anos de saudade acumulada, meu Deus, só uma poderosa unção do Espírito Santo na alma de vocês para suprir aquilo que as circunstâncias não deram. E Deus tem dado isso a vocês. Os desafios são grandes, por isso Deus escolheu os mais valentes lá do Brasil e mandou para cá. Por isso que Ele só põe a gente aqui de cada 7 anos e só por uns 10, 20 dias. Vocês devem ser muito mais valentes do que nós. Nós devemos ser muito molenga para Deus pôr uma missão tão pequena para nós e tão grande para vocês. Mas eu sei que vocês estão correspondendo ao Espírito Santo. Vocês estão fazendo valer o nome de Jesus que vocês carregam. E essa noite eu trago uma palavra de esperança do céu para vocês. Uma palavra de esperança está em Jó capítulo 14, no versículo 7. Há alguns anos, o Espírito Santo, usando um pregador, ele me deu essa palavra. Aquele homem leu esse texto, falou sobre ele, tão rápido, poucos minutos, mas aquilo eu vi que impregnou no meu espírito. Nunca mais saiu de dentro de mim aquela palavra. E ela foi crescendo com os anos, foi tomando forma dentro de mim. E várias vezes o Espírito Santo me faz lembrar e ministra esperança. Ministra porque eu sou um Deus de esperança. Leia comigo Jó 14, verso 7 em diante, diz assim: pelo menos há
esperança para a árvore. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Pai Celeste, que a tua palavra lida possa agora ser transformada em vida para o nosso espírito, em alimento para o nosso espírito, em luz para iluminar nossos caminhos. Pai, que tua palavra agora, adoçada pela bondade do Espírito Santo, seja alimento que nos vai fortalecer para esta semana. Senhor, e se houver pessoas que o Senhor precisa falar especificamente, de uma maneira íntima, por favor, libera o teu espírito de profecia essa noite, para que assim os corações sejam atendidos, o seu nome seja glorificado e a igreja fortalecida. Amado Senhor, nosso coração está aberto, dilatado, para que o Senhor opere. Usa, Senhor, todos aqueles que têm ouvidos para ouvir teu Espírito, e fala por muitas bocas, Senhor. Mas agora fala pelo teu servo, Espírito Santo. Examina os nossos corações, Pai querido, e libera, Senhor, libera mesmo do teu óleo santo nesse lugar, porque o teu povo tem fome, o teu povo aqui tem sede, o teu povo, Senhor, trabalha uma semana, Senhor, com a carga horária grande e pesada. Quando vem aqui não é para encontrar com homens, é para encontrar com o Senhor, meu Pai. Pai, que seja a manifestação então do Senhor, seja só a manifestação do Senhor, que o homem fale menos e que Deus fale mais nesse lugar. Oh Espírito Santo, vai arrancando as raízes profundas, Senhor, que o inimigo lançou nas nossas almas, Senhor, mas que essa noite, Senhor, seja só a raiz de vida do Senhor, a vida no Espírito, as águas do Senhor jorrem nesse lugar, Pai eterno. Nós clamamos a presença de anjos ministradores, anjos, Senhor, que conhece o mais íntimo de cada irmão e cada irmã nesse lugar. Venham esses anjos que ministram profundamente mudanças radicais nas nossas vidas, que hoje estejamos, Senhor, abertos para mudanças no nosso interior. Em nome do Senhor Jesus oramos, amém e amém. Fala uma frase de afirmação e diga para o seu irmão uma frase curta e forte. Olha para ele e fala assim: há esperança. Pode virar para o outro lado, falar para o do outro lado também. Aleluia. Dizem que a esperança é a última que morre. Diga para o seu irmão, diga: a esperança não morre. Ou ela vai para a eternidade. Meus queridos, esse texto diz que há esperança para uma árvore, se for cortada, ainda se renovará. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ainda assim há esperança. Será que é de árvores que esse texto está falando? O que representa árvores na Bíblia? Quem sabe o que a Bíblia diz sobre árvores? O árvore é símbolo do quê? De pessoas. Muito bem, já vai ganhar um 7 quem respondeu. Símbolo de pessoas. Agora vai ganhar um 8 quem me der a base bíblica. Betinha. Betinha veio do Brasil, pulou na frente. Salmo número 1. Vamos falar o Salmo número 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Homens serão como árvores. Está aí a base bíblica. Agora,
o texto aqui diz que essa árvore é cortada. Uma árvore que ficou só o tronco. E pior, apodreceu a raiz. Que tipo de árvore é essa, então? Que tipo de homem é? Que tipo de pessoa é essa? Me fala uma frase que descreveria essa pessoa. Ou uma palavra. Tem muitas palavras. Um bêbado, um perdido, é uma árvore cortada. Mais alguém? Um homem sem Jesus? Um infrutífero? Sabe aquela situação que a gente olha e diz lá na nossa mente, para isso aí não tem jeito. Isso é uma árvore cortada. Uma situação que parece que não tem mais jeito. Mas eu tenho um recado para essa pessoa e para essa situação, e você é o profeta de Deus. Sabe qual é a profecia que você tem para esse tipo de pessoa? Como que é a profecia? Não tem causa perdida. A empresa de Deus não fale. Sempre há esperança. Vamos lá. Esta palavra, esperança, o que será que significa? Já que ela é tão poderosa para fazer uma árvore que estava apodrecida, cortada, a raiz morta, ainda assim vai voltar a dar frutos. Só pela operação da esperança. Agora tenta me dizer o que é esperança, sem usar a palavra esperança. A esperança é Jesus. É maravilhoso. Essa foi lá no top. Mas me explica mais. Define esperança. Se você vai explicar, eu quero explicar o que é esperança. Esperança é esperar com confiança. Mais o quê? Ter fé. Mais o quê? Todas estão certas. Mas vamos aprofundar mais. Mais? É o quê? Recomeçar. Muito boa essa. Receba. Mais o que esperança? Não desistir, crer no impossível. Esperança, eu diria também, que é uma certeza de que tudo vai acabar bem, apesar de não estar nada bem. É crer quando tudo parece contrário. É você ter certeza de que vai dar certo quando tudo está dando errado. Isso é esperança. E se acontecer isso, essa noite, no seu coração, um milagre já aconteceu. Eu descobri o seguinte: milagres não acontecem do lado de fora. O milagre não acontece lá na firma, o milagre não acontece lá no filho que está na cadeia, o milagre não acontece lá no paralítico, o milagre acontece primeiro dentro do coração de quem tem fé. E quando Deus olha uma fagulha de esperança dentro do nosso coração, Ele diz: essa pessoa provocou um milagre. Aí ele vem para o lado de fora, é só uma questão de tempo. O mais difícil do milagre acontecer não é exteriorizar o milagre, é ele brotar como uma semente no coração. A função da palavra de Deus, a função do pregador do evangelho é ser usado por Deus de tal maneira que ele acenda por um segundo, ou milésimo de segundo que seja, algo que aconteça no coração da pessoa que gera esperança. Se por um segundo, pastor, um segundo ou um milésimo de segundo acontecer isso no seu coração essa noite, em cada coração, milhares ou centenas de milagres poderão acontecer. Mas se não acender por nenhum momento desse culto, dentro do seu coração essa chama, você vai ter que voltar em outro, e outro, e outro. Mas se acender,
Coisas que você está esperando há muito tempo vão acontecer. Creia. A maioria das vezes em que Deus liberou essa palavra, o final do culto estava lotado de milagres. Nós vamos ver muito milagre aqui hoje. Vamos continuar entendendo o que é esperança e como que opera isso. Você sabe que eu conheci um pregador, ele chamava Haroldo Cabaleiro. Ele é da Guatemala. Ele prega muito no Brasil. Ele viajou para a Coreia e conseguiu marcar um horário com o Dr. David Chu, Paul Young Chu, o homem que tem a maior igreja do mundo. Ele conseguiu meia hora na agenda desse homem. Ele tinha uma pergunta que estava entalado que ele queria fazer. Todo pastor, se tiver 5 minutos com o Paul Young Chu, vai fazer essa pergunta. Qual é o segredo do crescimento da igreja? Como faz para converter muita gente, multidões, milhares e ter a maior igreja? Qual é o teu segredo? Claro, ele tem um segredo, porque Deus deu para ele. Ele tem a maior igreja do mundo. E quando ele teve, então, a oportunidade de ficar sozinho, meia hora, ele não perdeu tempo, ele já falou, não vou fazer rodeios, a pergunta é essa: o que é que se faz para ter a maior igreja do mundo? O que é que o senhor fez? Qual é o segredo? Como pode conseguir isso? Dr. Chu, com a paciência de coreano, paciência oriental, devolveu a pergunta para ele. Falou, me diz você o que você acha. Fala para mim o que você acha que tem que ter para ser uma igreja forte, grande, crescendo. Então ele pensou e disse, oração. Primeira coisa é oração. Dr. Chu respondeu, ele disse, verdadeiramente, a oração foi e é a chave ainda do crescimento da igreja na Coreia. E toda a igreja que alcançou grande crescimento, ela tinha pessoas orando, ela era motivada pela oração. Então, uma igreja que quer crescer, os crentes precisam aprender e desejar orar. Na Coreia, se levantava às 4 da manhã para orar. Milhares e milhares e milhares. No começo, eram aqueles pouquinhos orando, mas todos os dias firme na oração. Mas o Dr. Chu virou para ele e disse, e o que mais? Ele disse, uma visão de pequenos grupos, aonde possa dinamizar todos para se tornarem líderes, o máximo possível engajar na obra. O Dr. Chu disse, sim, os pequenos grupos foram e ainda são razão do nosso crescimento. E explicou mais um pouco. Mas o Dr. Chu disse para ele, o que mais? E ele parou, olhou para o Dr. Chu e disse, uma teologia de esperança. Quando ele disse isso, ele disse que o Dr. Chu mudou. Olhou para ele, parou de caminhar e falou assim, quem te falou isso? Ele disse, o Espírito Santo. O Dr. Chu respondeu, se você já sabia, por que você marcou meia hora na minha agenda? Muita gente ora bastante e cresce pouco. Muita gente monta pequenos grupos e cresce pouco. Porque até aí são só 2 coisas do tripé. São 2 pernas, mas a terceira perna é você levar as pessoas a vivenciarem uma experiência com Deus, que elas tenham esperança verdadeira, em cada encontro, em cada culto. Por isso o salmista disse, melhor é um dia nos teus átrios, do que em outra parte 1000. E uma vez o Senhor me disse num culto, poucos são os cultos aonde vocês entram nos meus átrios. Muitas vezes, vocês estão reunidos,
mas não conseguem me perceber. Cantam, leem a Bíblia, até oram, mas falta o encontro sobrenatural. Esse encontro sobrenatural é onde provoca os grandes milagres, ou pequenos, ou não importa o tamanho, mas os milagres acontecem. Existe um momento nosso na adoração, um momento nosso na intercessão, que nós precisamos encontrar fé alcançar os milagres. E isso se faz quando nós estamos sendo levados pelo rio de Deus, entregues ao Senhor, e a nossa mente, coração, alma é ativado de tal maneira que a gente crê no impossível. Porque senão eu venho com um problema na igreja e volto semana que vem com esse problema, e volto terceira semana com esse problema, e as coisas não mudam. Por que, se eu tenho um Deus do impossível? E Ele está sempre disposto a fazer o bem. Algo não aconteceu dentro do meu coração. Eu não consegui capturar, entender e crer poderosamente de que tudo vai bem, apesar de estar tudo ruim. Quando eu consigo pegar isso, e é muito fácil, daqui a pouco nós vamos chegar lá e você vai pegar. É muito fácil, mas existe uma trama do diabo na nossa mente, colocando dificuldades de crer, dificuldade de ser amado, dificuldade de aceitar, mas de repente, Deus ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa mente, a gente crê verdadeiramente, e quando se levanta daqui, o milagre já aconteceu. Tudo isso acontece se entrar esperança no nosso coração. Porque nós podemos escutar coisas bonitas e boas, mas não crer que Deus quer fazer isso para nós. Quer fazer para o outro, quer fazer para aquele, mas comigo não. É comum isso. Como que funciona a esperança? Meu irmão tinha 6 anos de idade e nunca tinha morrido parente nosso, nem família até então. E morreu minha mãe. E o meu irmão de 6 anos viu a morte a primeira vez. Foi muito triste para ele perder a mãe com 6 anos de idade. Ele não sabia nem como reagir, porque não tinha ainda entendimento sobre morte. E o meu pai chegou para ele, e estava só os dois, o restante da família toda, nós estávamos a 3.000 quilômetros, não pudemos ir nem no velório de nossa mãe. Ela morreu muito cedo, 46 anos de idade. E teve o último filho aos 40, ele estava com 6. Depois eu peguei ele para criar. Hoje ele está com 25 e é casado. Ano passado nós casamos. Eu chamo ele de filho, porque eu criei como filho. Mas é meu irmão. Mas a história, anos atrás, foi tão interessante, que o meu pai contou que meu pai falou: filho, vamos ver a mamãe, despedir dela lá no caixão. E ele falou assim: eu não vou não, pai. E o pai então sentou no degrau da igreja e falou assim: filhinho, você lembra que a mamãe falava sobre o céu? E ele falou: lembro, pai. Que Jesus foi preparar uma morada no céu. Ele falou: sim, pai. A mamãe foi morar no céu. Papai do céu levou ela para morar. E se eu e você ficarmos firmes com Jesus, o tempo todo seguindo Jesus, nós vamos morar no céu e vamos rever a mamãe. Quando o pai falou isso, ele ficou de pé e o olhinho brilhou. Quando o olhinho dele brilhou, ele disse assim: então vamos lá no caixão. E ele foi e colocou uma flor. E não estava dolorido. Sabe por quê? A esperança fez um milagre. Um segundo, algo acontece e muda toda a história.
Diz a Bíblia que houve muitos homens que foram como árvores cortadas. Você conhece algum personagem bíblico que foi uma árvore cortada? Quem conhece Nabucodonosor? A história de Nabucodonosor é a história de um homem poderoso. O maior rei de toda a época dele, construiu o maior império, dominou povos, nações, como se hoje o Japão dominasse China, dominasse todos os países da Ásia, dominasse os países islâmicos, muçulmanos, estendesse reino em todos os lugares, colocasse governante japonês e dissesse: todas as terras agora pertencem ao Japão. Você imagina um negócio desse? Pois Nabucodonosor fez isso. Expandiu, controlou todos os reinos. E um dia ele teve um sonho. Ele sonhou com uma grande árvore, que todos os pássaros desciam e aninhavam nela, todos os animais vinham e se aninhavam na sombra dela, todos os animais comiam dos frutos dessa árvore, todos os povos dependiam dessa árvore. E um dia saiu uma ordem do céu e cortou a árvore, e ela ficou só o toco, tombada, e vieram cadeias e grilhões e prenderam esse toco. E o rei ficou perturbado com esse sonho. E Daniel foi até ele para dar a interpretação. Você sabe qual é a interpretação que Daniel deu? Quem era aquela árvore? Exatamente. Capítulo 4 do livro de Daniel diz assim: ó rei, és tu essa árvore, que engrandeceste muito, mas te orgulhaste, e saiu uma ordem do céu, e tu serás cortado, e por 7 anos tu ficarás aprisionado, tu ficarás agrilhonado, vai crescer pelo em você como pena, tuas unhas vão crescer, o teu apetite não será mais para a comida natural. Aquele rei não deu crédito ao profeta. Passaram dias, e ele está olhando: eu fiz isso, eu fiz aquilo, conquistei isso, conquistei aquilo, construí os maiores jardins, instituí os maiores sábios, e ficou olhando: ei, como eu sou grande. Na mesma hora, acabou o juízo dele. Ficou doido. Ficou tão violento que tiveram que amarrar ele. E então, começou um processo de 7 anos. Por 7 anos, ele foi retirado do meio dos homens. Ele virou o que nós chamaríamos de lobisomem. Ele passou por um processo tão violento de transformação do corpo, que ele não conseguia comer mais comida, só queria grama. Era uma árvore cortada. Mas você está lá na Babilônia, tirando férias. E Deus te deu uma profecia, para você ir até o rei que está algemado, 7 anos sem escovar dente, 7 anos sem pentear cabelo, sem trocar roupa, sem tomar banho. E você estava passeando na Babilônia, o Espírito do Senhor veio sobre você e você tem uma profecia para ele. Sabe qual é a profecia? Há esperança para o Senhor. Você tem coragem de ir lá e dar essa profecia? Você teria? Você iria? Você acredita mesmo? Está cheio de Nabucodonosor. Ou seja, tem muito menos do que Nabucodonosor pelo Japão. E você é o porta-voz de Deus para chegar para esse povo que está aí e dizer: há esperança para vocês. E Sansão? Sansão, a história de Sansão na Bíblia diz que era o homem mais forte da sua época. Recebeu uma unção de Deus, foi escolhido no ventre. O anjo do Senhor veio do céu anunciar à sua mãe que ele era escolhido, tinha ministério. Recebeu tanta unção, e Israel, por estar oprimido por inimigos,
A unção do Espírito Santo, quando vinha sobre Sansão, transformava ele numa violência física, num guerreiro. Ele destruiu os inimigos todos. Acho que ele matou mais gente que Davi até. Com as próprias mãos, eu digo. Chegou a numa briga matar 1000 soldados do inimigo, sozinho. Cercaram ele numa cidade chamada Gaza. Falaram, agora nessa noite nós pegamos Sansão, não tem como ele fugir dessa cidade, nós vamos pegá-lo. Ele saiu, foi até os portões da cidade, portões gigantescos, de pedra, de madeira incrustada em pedra, as fechaduras enormes para passar carruagem, portões gigantescos. Diz a Escritura que ele arrancou com as mãos, levantou sobre o alto da cabeça, caminhou e jogou em cima do monte que tinha diante da cidade e riu dos seus inimigos. Diz, o Deus de Israel é comigo, vem me pegar se vocês puderem. Alguém pegou Sansão? Naquela noite, não. Uma árvore extraordinária. Só que chegou um dia que ele se apaixonou errado. É tão perigoso um ungido de Deus se aproximar da mulher errada. O pecado entrou. E os inimigos pegaram ele. Cataram uma lança. Pegaram os 2 olhos dele e furaram. Ficou cego. Amarraram com cordas finas. Botaram criança para puxar. Cuspir nele e zombar. Era ungido de Deus nas mãos do diabo. Ah, você é forte, Sansão? Vem cá, tem uma pedra de moinho. E você vai fazer o trabalho que o jumento faz. Amarraram ele no lugar do jumento e colocaram ele para rodar a pedra para fazer farinha. Em Israel tem muito disso. E todo mundo riu e zombou. Mas você estava passando lá. E o Espírito de Deus foi até você. Falou, vá até aquele homem cego amarrado naquela pedra, que trabalha dia e noite puxando ela. Eu tenho uma profecia para ele. Qual que era a profecia que você tinha para ele? Você realmente acreditaria que podia mudar a sorte daquele moço? Que ele podia ser usado por Deus de novo? Está cheio de ungidos caídos no Japão. Está cheio de desviado que era usado no louvor, usado para dar profecia, usado como pastor, usado como levita, cantor. Está cheio por aí. E está cheio de profeta, e você é profeta para ir até eles. Qual é a profecia que você tem para eles? Então vá correndo. Não deixa ninguém morrer por falta de esperança quando você é um portador de esperança. Você tem a vacina. Uma palavra dada, irmãos, e entra no coração. A palavra de Deus aqui nesse texto diz assim: ao cheiro das águas brotará. A árvore estava morta, raiz seca, mas sentiu o cheiro de água e brotou. Bom, se árvores são pessoas, árvore cortada é uma situação quase inimaginável, que a gente imagina não ser mais possível resgatar. Mas sente cheiro de água e brota. A pergunta é, o que é água na Bíblia? É símbolo do quê? Espírito Santo, vós sois limpos pela palavra, que é a água que nos limpa. Então, lembra o Espírito Santo, lembra a palavra, lembra Deus, o rio da vida. Tá bom, mas isso ainda é água. Mas e o cheiro? O que você aprendeu na escola sobre água? Quais as 3 coisas que você aprendeu? O que a água não tem? Cheiro, cor e sabor. Mas a gente toma e fala que água é gostosa. E a Bíblia fala que tem cheiro. Então você volta lá no teu professor e fala, eu prefiro ficar com a Bíblia, porque a Bíblia diz que a água tem cheiro. E tem um cheiro tão poderoso que provoca milagres. Que até a árvore morta ressuscita. Ao cheiro das águas brotará. O que será então esse cheiro de água? Simples. Muito simples.
Se a água é a presença de Deus, poder do Espírito Santo, essa água vem, mas quem está distante sente o cheiro. O cheiro é algo que vai pelo ar, não é palpável. Então não é um milagre ainda, mas só a presença, só o cheiro já manifesta acontecendo milagre. Isso significa o seguinte: você está num deserto, uma fase da sua vida. Talvez você não é a árvore cortada. Jesus está na sua vida, mas tem uns galhos cortados que não ressuscita. Que tem umas áreas que parece que está travada. Na maioria dos crentes eu vejo que é assim. Ele não é uma árvore cortada, a menos que está caído fora da presença de Deus. Mas às vezes tem umas áreas que estão cortadas. Mas você vem para o culto, como aquela mulher veio aquela vez. Ela chegou e sentou no último banco. O marido dela bebia, afastado dos caminhos do Senhor, ela afastada também. A vida horrível. Ele virou mulherengo e ela também quase já estava bebendo, de tanta depressão que sentia. Tristeza no casamento. Não tinha amor por Jesus nem por ninguém. Mas veio à igreja por convite. E uma mulher veio dar testemunho aquela noite. A missionária veio de longe, veio de fora. E a missionária começa falando: meu casamento era uma porcaria. O meu marido mulherengo e beberrão está visitando. Fala aí, parece que alguém contou minha vida para essa pessoa. E vai contando e tudo vai batendo. E de repente aquela missionária diz assim: mas eu quero dizer que Jesus transformou minha casa, transformou meu marido, e hoje ele é um pastor, está aqui comigo, fica de pé. Ai, a igreja dá glória a Deus, e o homem levanta e continua o testemunho. Aquela irmãzinha, ou aquela senhora lá no fundo, só está sentindo o cheiro da água. A água caiu na vida dessa, mas o cheiro está batendo lá, e algo dentro dela começa a movimentar a esperança, e Deus já está olhando do céu e está dizendo: vai acontecer na sua vida também. O cheiro da água, irmão. Os pastores vão muito em congressos buscar renovo, palavra profética para a sua vida. E aquele pastor estava lá no sertão, no Nordeste, mas a igreja dele acabada, ninguém se convertia na região, um sufoco. Finanças, coitado, comendo só o que lhe davam aquela mandioca assim, sabe, pastor? Coisa triste. E ele estava lá no congresso. Foi uma luta para conseguir um dinheirinho para ir. E de repente, o pastor que estava pregando começa a contar como foi o início do ministério dele. Na mesma situação, do mesmo jeito, na hora aquele pastorzinho lá no fundo foi se enchendo de esperança. Se Deus fez com ele, vai fazer comigo. E quando ele volta para a terra dele, ele já é outro homem. E a realidade começa a mudar em volta. Porque ele levou a semente da esperança, mas quem colocou foi o cheiro das águas. Quando começa a sentir cheiro, o próximo passo é que a chuva vai chegar. Quando você começa a ter esperança, o rio de Deus vai visitar você. E quando o rio chega, o milagre vai acontecer. Sansão estava lá na cadeia, preso, cabelo crescendo, sofrendo. Diz o texto lá, que ele lembrou-se. Deus ativou a memória dele. E ele lembrou do Deus dos seus pais, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então ele fez uma oração. Quando você começa a pensar quem Deus é e como Ele age, é cheiro de água. Quando você começa a imaginar a grandeza dEle, o amor que Ele tem por todos e por vocês aqui, ao ponto de mandar a gente lá do Brasil,
Fala, vai lá, fortalece a igreja, fortalece eles, dá palavras a ele, porque diga a eles que eu amo eles. Eu estou vendo a luta de cada dia, eu estou vendo toda a injustiça que é feita contra, eu estou vendo toda a luta, toda a opressão, todo o desânimo, eu estou vendo tudo que vem contra eles, mas diga que eu os amo e encha eles de esperança, que eu vou fazer milagre na casa deles. Sansão foi sentindo aquilo. Ele foi sentindo aquilo. Ai, Deus dos meus pais, meu Deus é poderoso. Ele foi lembrando das lutas que ele entrava e vencia. A memória dele foi ativando, algo foi acontecendo. Ele falou, eu não sou um escravo, eu sou um livre. Menino, vem cá. Quando eles me levarem naquele templo, que eles vão zombar de mim, mais uma festa, me coloca entre as colunas principais. E o menino levou e encostou ele. E na hora que falaram, esse era o Sansão, o grande, não sei o quê, estavam zombando dele. E vieram todos, encheu a casa de gente para ver o show, para brincarem com ele, fazerem todo tipo de gozação. O Espírito Santo estava ali com ele. Quando vierem contra ti milhares de demônios, situação, dizendo, desvia, para, você não presta, você pecou, você fez isso, você faz. Deus é comigo. Senhor, eu já pedi perdão. Eu sei que errei, Senhor, mas eu confio no teu amor. Cai essas pilastras, e matou todos os seus inimigos. Israel foi livre mais uma vez. Que poder que há na esperança. E Nabucodonosor, que nem crente era, nunca tinha tido experiência com Deus. 7 anos, prostrado, 7 anos vítima do seu próprio orgulho e de algo inexplicável que veio sobre ele. Mas lá no versículo 33 do capítulo 4, diz assim, Daniel 4, 33, na mesma hora versículo 34, estou dizendo, mas ao fim daqueles dias, dei os olhos aos céus, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada segundo a sua vontade. Ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos justos, pode humilhar aos que andam na soberba. Isso foi escrito por um crente que tinha acabado de converter. Nos primeiros minutos de conversão, ele compôs esse hino de adoração. Não foi um salmista, foi um endemoniado. Um homem que estava 7 anos sem cortar unha, comendo grama. E diz, levantei meus olhos aos céus, tornou a vir o meu entendimento, e eu louvei e bendisse o Senhor. Eu fico pensando na cena, eu tento olhar para esse homem, para esse lobisomem, tudo sujo, barbudo, unha grande, monstruoso. Ele tem um flashzinho de entendimento. A memória dele volta. Ele podia ter falado, me tragam água, eu quero um banho, estou com fome, me cortem esse cabelo. Ele tinha 30 segundos de entendimento e começou a louvar o nome de Deus. Eu louvei e bendisse ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e tem direito de humilhar quem Ele quiser. Ele está certo, Ele é Deus. Compôs isso.
E imediatamente o milagre aconteceu, foi restaurado e colocado de volta, e diz com maior honra e maior grandeza. Irmão, o milagre vai acontecer dentro de você. Se aconteceu em Nabucodonosor, o cheiro das águas está batendo no seu casamento. O cheiro das águas estão batendo nas suas finanças. O cheiro das águas está batendo na sua saúde. O cheiro das águas está batendo no teu ministério que estava quase morrendo. O cheiro das águas já está batendo em todas as áreas que você quiser e você crê agora. Não coloque limites para o que Deus quer e pode fazer. Queridos, eu vivi uma situação na minha vida, uma fase, em que eu estava desempregado, recém-casado, estava no primeiro ano de casamento, morando de favor. E um amigo me deu carona, amigo de infância que se tornou médico, bem-sucedido. E eu vivendo um aperto terrível. E esse amigo médico falou comigo: sabe, Léo, eu descobri um problema na minha vida. Eu tinha medo de fracassar. Falei, como assim? Ele disse, quando nós tínhamos jogo de futebol, eu era goleiro, e eu tinha medo de tomar um gol no final da partida, no campeonato, quando o time chegava no finzinho. Me dava tanto medo de ser o responsável pela derrota. E esse medo de fracassar me levou até quase a fugir do compromisso de ir no jogo. Tanto medo de depois alguém dizer, nós perdemos por tua culpa. Você nos fez fracassar. Como que um homem convive com o sentimento de que ele é o culpado? De que ele fez algo errado? Isso é ruim. Então, eu dei risada, ele deu risada, agora já problema vencido. Entrei em minha casa, sentei na minha cama, minha mulher estava dormindo, e o Espírito Santo perguntou para mim, e o teu problema qual que é? Eu disse, nenhum, não tem problema, está tudo bem na minha vida. Ah, é? Então ele me fez olhar para o lado. Eu comecei a olhar para o lado. Quando eu olhei, eu estava sentado numa cama. Na minha frente, uma mesa com 2 cadeiras. Com esse pé aqui, eu podia abrir a geladeira, virava um pouquinho para cá, mexia no fogão, e daqui eu pegava um livro na estante. Estava pior que casa de japonês. Espremido, vivendo um aperto, desempregado, e Deus tentando me curar, e eu dizendo, não, está tudo bem, minha vida está ótima. Ele falou, então, você tem seu entendimento de problema está precisando, você tem 2 problemas, não era um só não sabe nem reconhecer problema. Eu olhei aquela situação ridícula, e parece que eu acordei. Quando Deus quer que a gente acorde, é diferente. Aí ele falou, me fala sobre sua vida. Conta aí suas vitórias, suas conquistas. O que você já foi na vida? Eu comecei pensando, eu era office boy, auxiliar de escritório. Depois de auxiliar de escritório, eu subi para auxiliar de instrumentação. Fui mandado embora, entrei em outra firma de auxiliar de novo de instrumentação. E agora eu era auxiliar de pastor. Quando eu fiz um exame, eu falei, Espírito Santo, eu passei minha vida auxiliando alguém. O máximo que eu fiz para ser auxiliar. Aí ele perguntou, por quê? Eu pensei, e quando, é isso que eu falo, quando o cheiro da água está batendo, você descobre sobre você coisas que você nunca pensou que você fosse. Sabe o que eu descobri naquela hora? Por que eu não tentei ser profissional? Porque eu tinha cursos, eu tinha profissionalização, mas eu ia na firma e eu pedia de auxiliar. Eu estava formado em teologia, mas eu queria ser auxiliar de pastor. Não queria ser pastor, só queria ser auxiliar, tá bom. O Espírito Santo, quando me checou, fez um check-up, aí falou, sabe qual é o teu problema? Eu falei, agora eu já sei. Eu tenho medo de responsabilidade. É melhor
ficar nas costas de alguém escondido. Se der tudo errado, nunca vão pegar um auxiliar, sempre vão pegar o principal. Você sabia disso? Tinha um mecanismo de proteção dentro de mim, irmãos, tão sutil, tão sem vergonha que o diabo colocou, por medo. E Deus falou: você não vai conseguir mudar essa situação, você vai viver dentro desse cubículo, porque você tem medo. E no fundo, você não confia em mim, Deus falou. Se você confiasse que eu sou teu Deus, eu te supriria. Mas você não confia plenamente. E nem confia nem em você mesmo. Você está cheio de medo. Irmãos, aquele dia começou a minha cura nessa área. Foi tão forte a experiência que eu tive ali com Deus, porque por um momento eu tinha que me arrepender. E sabe do que eu me arrependi? Arrependi de não confiar em Deus, não depender de Deus. E ali eu tive a minha cura. O meu momento, aquele insight que mistura fé e arrependimento. Quando Nabucodonosor misturou fé e arrependimento, o milagre aconteceu. Ele reconheceu que estava naquela situação porque Deus deixou que ele tivesse, porque Deus é justo. Mas também reconheceu que ele precisava dar glória a Deus em todo o tempo. Sansão também arrependeu-se e creu. É uma mistura. Quando tem essa mistura dentro do nosso coração, o milagre acontece. Às vezes precisa só a fé. Às vezes precisa de uma fé acompanhada de um arrependimento em alguma área. E aí o milagre vem. Eu não sei qual é o teu problema, o meu era esse. Nabucodonosor descobriu o dele, Sansão descobriu o dele, eu descobri o meu. E o cheiro da água brotou, e o milagre começou. Vou te contar o que aconteceu no dia seguinte. Eu falei para minha mulher, acordei ela e contei, mas ela não entendeu nada. Quem acorda assim com aquele sono, você vai explicar um negócio tão profundo desse, não tem jeito. Mas eu lembro que eu falei: Leila, amanhã nossa sorte vai estar mudada, Deus é conosco. Eu agora confio em Deus, verdadeira. Já era pastor auxiliar e diz: agora eu confio em Deus. Eu descobri meu pecado. Aí, tá bom, boa noite. Irmãos, eu fui numa firma no dia seguinte, e eu pensei assim: meu pastor vai me apresentar, aquele empresário gosta do meu pastor, vai abrir porta para mim, vai ser uma maravilha. Fui cheio de fé, contei para o meu pastor a experiência, falei: vai mudar a minha sorte, pastor. E ele se alegrou comigo, falou: que benção, meu filho, vamos lá. Eu era auxiliar dele, mas não podia ser tempo integral, tinha que ficar trabalhando ainda. Aí quando entramos lá, aquele homem veio, empresário, deu toda a atenção para o meu pastor, gastou todo o tempo para o meu pastor, pagou almoço num restaurante firme para o meu pastor, e eu fui na carona, e tudo. Quando acabou o dia, eu ainda nem tinha conseguido falar nada de trabalho. Aí eu descobri que a pior coisa é você ser auxiliar e ir com o principal perto de você, ninguém dá bola para você. Eu falei: eu estou lascado. Mas de repente, ele me ofereceu um emprego. Eu sabia que ia chegar. Aí ele falou assim: olha, eu não vou te cobrar nada. Não entendi nada. Como cobrar? Eu que vou ter que ganhar. Ele falou: não vou te cobrar nada, você vai ficar 3 meses em treinamento. Você tem carro? Eu disse: não. Ele falou: então compre um carro. Eu falei: com o quê? E me deu a pior proposta que eu já recebi na vida. Eu não entendi nada. Falou que eu não ia pagar nada, que eu ia trabalhar 3 meses de graça para ele, e que eu tinha que comprar um carro. E ele falou: bom, você tem que entrar às 7, mas você mora longe, pode entrar às 8. Eu não estou entendendo nada. Fui embora, irmãos. O pastor olhou para mim, tentou me consolar no carro. Filho, você teve uma experiência maravilhosa com Deus ontem, mas acho que hoje foi com o diabo. Sinceramente, irmãos. Mas sabe o que aconteceu?
Dentro de mim não mudou nada, eu continuava o mesmo, cheio de fogo, crendo do mesmo jeito. Eu falei, um milagre está acontecendo comigo, porque eu confio em Deus, Ele não erra, Ele não nega. Aquele balde d'água fria, gelado, evaporou, não me tocou em nada. Eu fui para casa, e não tinha nenhuma notícia fervorosa para dar para minha esposa. Mas eu disse para ela, amanhã você vai ver o que vai acontecer. Desse jeito. Aí no dia seguinte, meu pastor voltou lá em casa e disse, o homem te chamou. Eu acho que ele vai melhorar a proposta. Eu falei para Leila, Leila, põe tua melhor roupa e vem comigo, porque eu quero que você veja o milagre também. Porque aqui dentro ele já aconteceu. A hora que nós entramos no escritório, eu me lembro que aquele homem atrás da mesa dele, ele levantou as duas mãos para o céu, olhou para mim e disse assim, o Espírito Santo me visitou essa noite e disse que eu mandei um homem de Deus de mãos vazias ontem, você vai ser o meu gerente. Eu falei, aleluia, agora sim, oh glória, quando começamos? Aleluia. Carro, casa mobiliada, salário, casa mobiliada, carro e respeito, responsabilidade. Quando eu pensei, responsabilidade, eu falei para ele assim, mas eu não tenho curso. Eu ia falar que eu não tinha curso daquela área. Na hora, eu quase joguei fora o emprego. O Espírito Santo tampou minha boca, e eu lembrei da experiência com Deus, e falei assim, quando nós podemos começar? Quase o diabo me pegou. Por um segundo ele lançou isso. O diabo tem uns mecanismos, irmãos, que tenta oprimir a gente. Oprimir. Você não pode, você não é estudado. Você não tem dinheiro para começar esse negócio. Você não é tão carinhoso assim, sua esposa nunca vai mudar. Você não sabe pregar, você nunca vai ser pastor. Você não tem capacidade, você não é isso, você não é aquilo. Tudo o diabo põe na nossa vida. Mas quando Deus põe o cheiro das águas, não é por causa de você, é por causa dele a esperança. Eu não sei o que está cortado na sua vida, mas Deus vai mudar se você deixar essa noite. Eu não sei como você sentou aí, talvez como meu irmãozinho sentou naquele banco, mas eu sei que se você crer, você vai levantar com um milagre na sua vida. Portanto, você vai se levantar na hora que o milagre chegar. A hora que você realmente falar, recebi, eu entendi o que Deus queria falar comigo. Ficar de pé e o milagre vai junto com você. Na hora que você crer, na hora que você entender, fala assim, abriu meu coração, Senhor, bateu aqui o cheiro das águas, não vai ter mais essa área cortada, não, eu recebo o milagre. Deus vai operar milagres. Há uma teologia de esperança, está fluindo água de Deus aqui. Sabe, não tinha ninguém pôr a mão na cabeça de Nabucodonosor. Nem um pastor, nem um profeta. Foi só uma atitude que ele tomou. Talvez Deus não me leve a pôr a mão em você e diga, isso ou aquilo. Ninguém pôs a mão em Sansão. Não tinha uma imposição de mãos para ele, lá no meio daquela cadeia. E ele se levantou, cheio de fé que Deus tinha operado. Assim aqui também, na hora que você falar assim, eu já creio, você fica de pé. E o milagre vai para casa com você. Começa a pensar, começa a fechar os olhos, começa a buscar Deus. E na hora que o milagre acontecer, não espere eu dizer, agora fique de pé, agora nós vamos fazer isso. Qual é a área que Deus precisa operar e você vem esperando que Ele opere? Recebe por fé.
Mas uma fé que é uma certeza de que Deus vai fazer, porque dentro de você já fez. Há esperança para o ferido. Oh, muitos milagres já estão acontecendo. As sementes de milagres são colocadas nos nossos corações. Oh, a esperança para a África, né? A esperança para cada cidade da África. A esperança para os casamentos. A esperança para os relacionamentos. A esperança. É só você dar lugar para o milagre. Quando ele sentir que ele aconteceu, então você fica de pé. Você vai ficar de pé quando tiver certeza. Atrás vai ficar aquela situação e de pé com você vai para casa um milagre. Oh, aleluia. Deus. Os milagres já estão acontecendo. Não é do lado de fora, já aconteceu aí dentro do seu coração. Os milagres estão acontecendo. A semente já está sendo plantada. Não há impossíveis. Oh, aleluias. Você está tendo um encontro com o Todo-Poderoso. E Ele não nega bem algum. Nem bem algum Ele não nega. Tudo é possível ao que crê. Muitos anos atrás, Deus operou para eu não ter mais medo de responsabilidade. Primeiro foi para receber um pequeno cargo. Hoje eu falo que é um pequeno cargo, porque hoje Deus me fez crer que eu posso ir no mundo inteiro, em qualquer língua, em qualquer país, em qualquer raça. De lá para cá, Deus já nos tem levado a uns 30 nações, a uns 30 países. Para quem não tinha condição de ter 2 cômodos. Aleluia. Há esperança para um ferido, como árvore cortada, né? Diante do trono tem uma música linda. Não sei se vocês conhecem. Quisesse depois no encerramento desse culto, pastor, encerrar dessa maneira. Sabe, você recebeu um milagre. Esse milagre não foi feito por homens, foi feito por Deus quando você creu, quando você entendeu. E ninguém vai roubar isso de você. Ninguém vai tirar de você, Márcia, o milagre que você recebeu. Ninguém tira de você, Arnaldo. Você está sendo restaurado para o corpo de Jesus Cristo, Arnaldo. Seu ministério tinha sido morto junto com o de outro, mas assim como o seu está restaurando, o outro também vai restaurar. Sabe, eu vejo algumas pessoas aqui com casa própria agora. Casa própria. Deus vai dar casa própria a algumas pessoas. Tinha sonho da casa própria, o sonho de ter a casa. Fala, mas tantos anos no aluguel. Não sei quem creu nesse milagre, mas você recebeu esse milagre. Onde havia morte, Senhor,
Aleluia. Onde havia tristeza, Senhor, Meu Deus. traz alegria. Não há coração duro que Deus não possa quebrantar. Sua família toda vai ser salva em nome de Jesus. Esteja nesse país ou em outro, vai ser salvo em nome de Jesus. Recebe esse cheiro de água no seu coração. Águas vivas me cobrem, trono de Deus, como árvores cortadas, lançada à beira, mesmo assim Paz do Senhor, irmãos. Ontem participamos de uma vigília e foi tanta glória e unção de Deus que até a voz foi embora. Tem uma pessoa aqui hoje que Deus quer curar essa pessoa. Tá bom? Deus vai curar alguém que está clamando. Se você tiver problema de rins, o seu rim, ou se você tiver algum problema no seu útero, se for mulher, ponha as suas mãos, por favor. Coloque a mão no seu útero, a mulher, ou no rim. Deus me disse que Ele quer curar uma pessoa, mas ao cheiro das águas, você também pode ser curado. Amém? No nome santo de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Que este rim, que este fígado e que esse útero que estava enfermo, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, seja agora curado. Que toda pedra na vesícula, que toda pedra nos rins, todo problema de fígado, todo problema de pressão alta, intestino, toda pressão arterial descontrolada agora, em nome do Senhor Jesus, seja curado. No nome do Senhor Jesus, que todo descontrole mental e emocional, em nome do Senhor Jesus, seja agora curado. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Você foi curado. Amém?